Olá, eu sou Daniel Gomes, professor de História. Na nossa aula passada, nós estávamos falando da Antiguidade Oriental. Dizemos que no mundo oriental, naquela região que nós falamos, o Crescente Fértil, surgiram as primeiras civilizações. Falamos que o Crescente Fértil é uma região desértica, no entanto banhada por vários rios. Esses rios tornam as terras ao seu redor férteis, e aí que surgem as primeiras civilizações, o que nós entendemos por civilizações. Falaremos que iríamos estudar o Egito e a Mesopotâmia. Falamos que nessa região surgiram as cidades, a escrita, o alfabeto, a matemática, a astronomia, o calendário, a medicina, o Estado, a divisão social do trabalho, a hierarquização social e a dominação social. Falamos que essa região do Crescente Fértil tinha algumas características em comum. Falamos que eram civilizações hidráulicas, civilizações que dependiam de obras que realizavam o manejo forçado da água, que levavam a água dos rios para as plantações, para as cidades. Falamos que nessa região tínhamos estados centralizados, estados despóticos, estados teocráticos. Falamos que esse estado dirigia a economia, a organização militar e a religião. Falamos que a relação desses estados com os camponeses era caracterizada pela corvéia real, ou servidão coletiva. Isto é, os camponeses estavam à ordem dos faraós, à ordem dos reis, para fazer o que eles quisessem, construir obras, diques, estátuas, túmulos. Falamos dessas características gerais e começamos a falar do Egito. Falamos que o Egito é uma dádiva do Nilo, o Egito surge ao redor do Nilo. Falamos que o Egito se unifica pelo faraó Menes ou Narmer no ano de 2920 a.C. E o Egito se torna o primeiro estado centralizado da história. Falamos que a sociedade egípcia tinha em seu topo a figura do faraó, o cara mais importante. Em seguida, sacerdotes, altos funcionários, escribas. Falamos que o escriba é uma figura fundamental no Antigo Egito. Ele tinha um monopólio e controle sobre a escrita. Falamos que a maioria da população era composta por camponeses e artesãos, esta a base da pirâmide social egípcia. Falamos que os escravos existiam no Egito, no entanto eram poucos, no entanto não eram a base da economia egípcia. Falamos que a economia egípcia era uma economia dirigida pelo faraó, que tinha como base produtos como o trigo, a cevada e o linho. Terminamos o vídeo falando sobre o pensamento e a religião egípcia. Falamos que os egípcios tinham uma crença no poder mágico dos objetos, das palavras, dos gestos. Falamos que eles eram politeístas, que boa parte de seus deuses tinham formas de animais e homens, a antroposomorfia. Falamos da importância das estátuas, falamos dos obeliscos como símbolo do deus Ra, símbolo do poder criador. Falamos que para o ser humano existir no outro mundo, o seu corpo precisa ser conservado. Daí a prática egípcia da mumificação. Falamos que caso tivesse algum problema com a múmia, construíam-se estátuas para a alma poder habitar essas estátuas, caso a múmia tivesse algum problema. Comentamos o caso de que boa parte dos túmulos eram escondidos, enquanto outros túmulos muito famosos, como as pirâmides do Egito, por todos conhecidas. Terminamos falando isso no nosso último vídeo. É interessante notar, isso o historiador especialista nesse período, Ciro Flammarion Cardoso, coloca que o Egito tem como uma das suas características mais fantásticas a sua continuidade cultural, artística, religiosa. Quer dizer, claro que existem diferenças, mas se você pega aí 3.000 anos de história do Egito, as mudanças artísticas, sociais mais básicas são pequenas. Isso é muito interessante. Uma mudança é importante a gente lembrar. Existe um faraó chamado Amenhotep IV, ou em grego Amenófis IV, que em seu governo impõe um culto a um Deus único, O monocultismo, não podemos dizer monoteísmo, é quase um monoteísmo, mas não podemos dizer monoteísmo porque ele permite que algumas regiões se cultuem alguns outros deuses. No entanto, todos eram obrigados a cultuar um deus. Podiam ter até seus deuses, alguns, mas todos eles, além de seus deuses, deveriam cultuar um deus. Por isso é monocultismo, que é o deus Atom, o único que poderia ser extremamente cultuado. Atom
o deus Atom, se manifestava nos raios solares. Né? Muitos dizem que o faraó tinha uma inclinação mística sincera ao deus Atom. Outros já preferem dizer que o faraó Amenhotep IV faz isso para diminuir o poder dos sacerdotes que cultuavam Amon. Né? E justamente ele saqueia, ele acaba com vários sacerdotes de Amon. Como se sabe, o Amenhotep IV acabará morrendo, os sacerdotes de Amon acabarão se revoltando e destruindo esta reforma. A Revolução Armaniana, como é chamada, pelo fato de ele ter construído uma cidade para Atom, a cidade hoje conhecida como Amarna, né? Por ter construído essa cidade. Então sabemos que essa revolta foi completamente, né, sufocada, mas é um período importante, é um período fantástico na história egípcia, porque é um período com mudanças artísticas fundamentais. Vejam aqui na imagem um quadro egípcio que mostra este período de culto a Atom. Veja como o faraó é representado. No nosso último vídeo, nós falamos do faraó Khefren. Vimos que o faraó era representado de forma imponente, né, poderoso. Todos os faraós eram representados dessa forma. Todos os faraós eram representados de forma imponente. No entanto, o Amenhotep IV, é mostrado de uma forma quase que fraternal, quase que carinhosa com a sua família, né? Veja que ele tem uma barriga saliente. E aqui em cima da imagem, você pode ver o Atom, representado pelos raios solares que pegam a todos os homens. Nessa outra imagem que você está vendo de novo o faraó representado com um busto grande, quase que feminino. O faraó representado em momentos familiares. Isso não existe em nenhum momento da história egípcia, né? Isso é uma coisa fantástica desse período, dessa descontinuidade da reforma de Akhenaton, da reforma de Amenhotep IV. Também chamado de Akhenaton, né? Akhenaton significa aquele que cultua Atom, como ele se autoproclamava. Muito bem. Do ponto de vista da escrita, a escrita chamada de hieróglifa era uma escrita altamente complexa, né? Uma escrita restrita a uma elite, por isso você tinha escritores profissionais, os escribas. Essa escrita chega a ser simplificada. As simplificações são o hierático e o demótico. Do ponto de vista científico, para construir as suas pirâmides, suas estátuas, são os egípcios que criam descobrem propriedades do triângulo, desenvolvem uma complexa engenharia, uma arquitetura. Imagina como era difícil você construir uma pirâmide. Né? Imagina a complexidade dos conhecimentos de engenharia desses caras. Na medicina, é interessante que como eles faziam a mumificação, antes de mumificar um ser humano, eles tiravam todos os órgãos do corpo, né? Eles quebravam o nariz e pelo nariz eles tiravam o cérebro. Faziam também uma abertura na virilha e pela virilha eles tiravam vários outros órgãos. Por esse processo, os egípcios tinham conhecimento profundo do corpo humano, né? O que para a medicina foi ótimo. Né? Os egípcios, por exemplo, tinham métodos de prever se na gravidez seria menino ou menina, através da urina. Né? Na urina sobre o trigo ou a cevada, né? A mulher urinava sobre sementes de trigo ou cevada. Dependendo de qual nascesse, daria para saber se era menino ou menina. Hoje a gente sabe que isso se deve a alguns hormônios. Né? A arte egípcia, chamamos de arte, o termo arte faraônica hoje, significa arte grandiosa, né? Arte grande. Justamente a arte egípcia, ela mostrava o poder divino do faraó, ela representava a própria divindade do faraó. Era uma arte que não era independente, não era arte pela arte, era uma arte ligada ao Estado, era uma arte ligada à religião. E muitas vezes a arte podia servir ao faraó de outras formas. Por exemplo, um faraó muito conhecido é o faraó Ramsés II. Todo mundo já ouviu falar no faraó Ramsés. O Ramsés era, na verdade, praticamente um grande propagandista. Né? Por quê? O Ramsés escreveu nos hieróglifos, colocou nas suas pinturas que ele derrotou os seus inimigos, que ele venceu as guerras. No entanto, ele não tinha vencido as guerras. Vamos dizer que teve um empate nas suas batalhas. No entanto, como ele colocou nas suas pinturas a sua vitória, pela posteridade ficou colocado o Ramsés, né, como um vencedor, como um grande guerreiro, que ele não foi na realidade. Né? Por que eu estou falando isso? Para você ver como a arte podia
manipular a realidade em favor do poder do faraó. É uma arte, portanto, muito ligado à religião. Muito bem, isso são as características básicas do Antigo Egito. O Antigo Egito é conquistado pelos persas no ano de 525 a.C., logo depois é conquistado pelos macedônios, pelos romanos, pelos bizantinos, pelos árabes, pelos turcos. Finalmente eles são conquistados pelos ingleses e os egípcios só conhecem a sua independência de fato no século XX. Dizemos que desde o século VI a.C. eles eram um povo dominado e isso, com indas e vindas, foi até o século XX. No próximo vídeo, falaremos de outra civilização do Antigo Oriente, falaremos da Mesopotâmia. Um grande abraço, até a próxima!